Vamos lá, pessoal, aula 46, razões especiais, bem tranquilo, tá? Em um mapa, a distância entre duas cidades corresponde a 7,5 centímetros. Sabendo que a distância real é de 300 quilômetros, qual foi a escala utilizada? Bom, veja bem, para trabalhar com escala, nós temos sempre ele na forma de uma razão, onde em cima seria a medida do meu desenho, e embaixo é a medida o quê? Real. Então, qual que foi a medida do meu desenho? 7,5 centímetros. Qual que foi a medida real? A medida real foi 300 quilômetros. Professor, o senhor explicou em sala de aula que a gente não pode trabalhar com unidade de medida diferente. Se eu tenho centímetros em cima, eu tenho que ter embaixo. Muito bem, bem observado. Se você tem que ter unidades de medidas iguais, vamos fazer. Em cima vou permanecer com centímetros, 7,5 centímetros. E vou transformar os 300 quilômetros em centímetros. Como que eu faço isso? Lembra de uma escalinha que tem lá? Quilômetro, nós temos hectômetros, nós temos decâmetros, nós temos metros, nós temos decímetros, nós temos centímetros, nós temos milímetros e assim por diante. Cada casinha vai um algarismo, né? Então, nós temos aqui 300 quilômetros, né? O último algarismo 300 vai aqui, os outros vai depois. E cada um deles eu vou acrescentar até chegar nos centímetros. Então, olha só, nós temos aqui 30 milhões de centímetros. Então, é só acrescentar aqui, ó, colocar os 30 milhões de centímetros. Bem simples assim, tá? Então, é 30 e mais 6 zeros, ó. Professor, só isso? Ué, mas escala, a gente costuma apresentar ela de 1 por alguma coisa, né? Bom, esse 1 é o que tem que dar em cima. Se tem que dar em cima 1, eu vou dividir em cima por 7,5. Se eu dividir em cima por 7,5, embaixo por 7,5. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter 1 em cima e embaixo vai dar 4 milhões. Se eu fizer a divisão, vai dar 4 milhões. Ou seja, a escala é 1 de 1 para 4 milhões. Bem facinho. Olha lá, essa é a escala utilizada. Então, significa que ela reduz o tamanho real 4 milhões de vezes. Tá joia? Exercício 2. A população do estado de São Paulo, que tem 248.222,362 km² de área territorial, cresceu bastante nos últimos anos. De 2010 a 2015, passou de 41.262.199 para 44.396.484 habitantes. Qual era a densidade demográfica em 2010 e em 2015? Então, o que seria densidade demográfica? Densidade demográfica. A densidade demográfica, pessoal, nada mais é do que você pegar a sua quantidade de habitantes, né? É o número de habitantes dividido pela área. Então, em 2010, né? Então, vamos colocar aqui, em 2010, eu tinha uma densidade do quê? Eu tinha aí 41.262.199 habitantes, né? E a extensão territorial era de 248.222,362 quilômetros quadrados. Então, a minha densidade demográfica, se você executar a parte de cima pela de baixo, a divisão, você vai ter 166,23 o quê? Né? Habitantes por quilômetros quadrados. Agora, se eu quiser pensar isso em 2015, né, a minha densidade demográfica,
seria agora 44.396.484 habitantes, dividido pela mesma área, né, que a área não mudou, que é de 248.222,362 km². A densidade demográfica vai ser a razão, a divisão entre o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, que você vai encontrar aqui como resposta 178,86 habitantes por quilômetros ao quadrado. Tá joia? Então, observe que de 2010 para 2015 a densidade demográfica aumentou. Bom, e o exercício 3? Ele fala assim, em um mapa, a distância entre São Paulo e Guarulhos é de meio centímetro, né? Sabendo-se que a distância entre essas duas cidades é de aproximadamente 16 quilômetros, qual foi a escala utilizada no mapa? Olha lá, gente, mesma coisa que nós fizemos anteriormente, no exercício 1. Então eu quero saber a escala. Como que eu acho a escala? Em cima é a medida do desenho, que nesse caso foi 0,5 centímetros. E embaixo seria a medida real, que nesse caso seria de 16 quilômetros. Lembre-se que eu preciso transformar, né, o que está tudo na mesma unidade de medida. Então, eu vou deixar em centímetros a parte de cima. E 16 quilômetros, eu vou transformar esses 16 quilômetros em centímetros. Então, usando a mesma escalinha lá, eu tenho quilômetros, eu tenho hectômetros, eu tenho decâmetros, eu tenho metros, eu tenho decímetro, eu tenho centímetros e eu tenho milímetros. Então, o que eu tenho aqui são 16 quilômetros. Se eu acrescentar zeros até chegar nos centímetros, né? Eu vou ter aí 1.600.000. 1.600.000 o quê? Centímetros. Veja bem, a minha escala sempre é apresentada 1 por alguma coisa. Como que eu faço esse 0,5 virar 1? Eu multiplico ele por 2. Só que se eu multiplicar em cima, eu também multiplico embaixo. Se eu multiplicar por 2 em cima, você vai ter o seguinte. Aqui você vai ter 1. E embaixo você vai ter 3.200.000. Então, sua escala é 1 por 3.200.000. O que significa isso? Que a cada, vamos dizer assim, a medida real, ela diminuiu para caber no desenho 3.200.000 vezes. Tá joia? Bom, exercício 4. Um trem realizou uma viagem de 6 horas e 30 minutos entre duas cidades, a velocidade média de 60 km por hora. Qual a extensão da ferrovia que liga essas cidades? Veja bem, nós vimos em sala que a velocidade média nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. Nesse caso, nós conhecemos a velocidade média, que seria o quê? 60 km por hora. Qual que é a distância? A distância eu não sei. Qual que é o tempo? O tempo é de 6 horas e 30 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho que pegar, primeiramente, e transformar essas 6 horas e 30 minutos tudo em horas, né? Então, como que seria? Veja bem, os 60 km por hora vai ficar 60. É igual
distância. 6 horas e 30 minutos. Se eu transformar em decimal, ele vai ficar como 6,5, certo? Então, ele ficaria 6,5 horas. Se eu resolver essa igualdade pela proporção, igual nós já aprendemos a fazer, colocando um debaixo de 60, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter que a distância vai ser igual ao que? 60 vezes 6,5. Então, eu vou ter que a distância vai ser 390. 390 o que nesse caso? Quilômetros. Tá joia? Então, essa é a distância. Exercício 5. Quanto tempo um piloto de Fórmula 1 levará para completar uma prova de 672 km a uma velocidade de 240 km por hora? Bom, vamos lá, mesma coisa. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Nós temos a velocidade média? Temos, que é o 240 km por hora. Nós temos a distância? Temos 672 km. Nós temos o tempo? Não, o tempo é o que eu quero saber. Então, eu vou acrescentar um aqui debaixo do 240, né, para ficar uma igualdade aqui das frações. Fazer o que nós aprendemos durante as outras aulas, né, e vou fazer t vezes 240, vai dar o quê? 240t é igual 1 vezes 672. 672. Então, o tempo vai ser 672 dividido por 240. Então, o tempo vai dar aqui, se você fizer essa conta, 2,8. Professor, 2,8 o quê? Horas. Por que horas? Porque a sua velocidade média foi calculado em quilômetros por horas. E sua distância é em quilômetros. Então, o teu tempo foi dado em horas. Professor, mas o que seria 2,8 horas? O 2,8, veja bem, o 2,8 horas é o quê? Isso daqui é a parte inteira, que significa 2 horas. Agora nós vamos pegar a decimal e ver quantos minutos isso representa, né? Quantos minutos isso vai representar. Então, eu vou pegar só a parte decimal. Veja bem, nós temos que 1 hora, ela equivale a 60 minutos. Só que eu não tenho 1 hora, eu tenho 0,8. Isso daqui vai equivaler a quantos minutos? Vai equivaler a x. Vamos fazer a multiplicação cruzada disso, né? Como se fosse uma proporção normal, olha lá. Fazendo a proporção, como se ele fosse. E eu vou fazer 1 vezes x, eu vou ter x. E 0,8 vezes 60. Quando você fizer 0,8 vezes 60, você vai ter que x é igual a 48. 48 o quê? Minutos. Como você tinha 2,8, então você tem 2 horas e 48 minutos. Então, essa é a resposta do seu exercício. 2 horas e 48 minutos. Tá joia? Esse é o tempo que o piloto de Fórmula 1 vai levar para completar essa prova. Tá joia, pessoal? Tchau, tchau.